Hoje estreia o Tomei Nabo, um quadro novo aqui no canal onde eu vou mostrar para vocês quais foram os maiores erros que eu cometi na minha carteira de investimentos ao longo dos anos. Vídeo mostrando sucessos tem de balde aqui no YouTube, mas mostrando os tombos que levamos e explicando o racional por trás de cada escolha dessa são muito poucos. Então nessa série eu vou trazer isso para vocês, pois nem só de acertos vive o investidor, não é mesmo? E é importantíssimo a gente aprender com os próprios erros, melhor ainda se aprender com os erros dos outros, não é? Então já se apruma na cadeira e bora fazer um estudo de caso desse erro comigo. Meu nome é Igor e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, nessa série eu vou trazer para vocês uns erros que eu cometi em ordem cronológica. Então nós vamos começar dos primeiros, lá no início, quando eu comecei a investir, e vamos vindo até os erros mais atuais. Porque sim, a gente ainda comete erros até hoje. Com certeza muito menores e menos gritantes do que eram lá no início, mas ainda assim, vez ou outra, a gente comete alguma gafe. E o período que a gente vai estar analisando vai ser bem lá no início, né? Na época do primeiro e segundo ano de investimento da nossa carteira, entre 2020 e 2021. E a empresa que eu cometi esse erro foi a Oi BR3. Empresa que eu acredito que várias pessoas já perderam um pouco de dinheiro com ela. Já outras que perdem dinheiro com ela até hoje, né? Dando uma rápida pincelada aqui sobre a Oi, é uma empresa do setor de telecomunicações, que é a antiga Brasil Telecom, que se enfiou numa montoeira de dívidas, que não conseguiu saldar e agora vem se desfazendo de todos os seus ativos para que consiga minimamente pagar um pouco das dívidas que tem, e mesmo assim não está conseguindo. A empresa hoje está sendo cotada a 61 centavos, ou seja, já é uma penny stock, uma desvalorização de menos 88% nos últimos 12 meses, e a gente vai ver que isso aqui ainda é pouco, comparado ao que ela já desvalorizou de 5 anos para cá. PL quase zerado, que a empresa não dá lucro, PVP negativo, dividendo zerado. Assim, nem vou passar muito pelos indicadores da Oi, porque não tem nem o que a gente vê aqui, né? Eu acho que a Oi já está muito batida hoje, que é uma empresa horrível para se investir. E a gente vê a prova disso com vários indicadores aqui negativos, né? Como margens, EV sobre EBITDA, valor patrimonial por ação, assim como seu ROI, crescimento de receitas e assim por diante. Se a gente for esticar o gráfico de desvalorização da Oi aqui, a gente vai ver um negócio simplesmente absurdo, né? Onde o gráfico da empresa chega a distorcer aqui nos últimos anos de tanto que ela desvalorizou, chegando a 99,5% nos últimos 5 anos. E eu também estive nesse barco. Vamos ver se eu perdi muito dinheiro com essa empresa? Para a gente conseguir fazer essa análise, eu vou utilizar os dados de um dos consolidadores de ativos que eu utilizo, que é o Status Invest. Aqui na plataforma, se você abrir a aba Transações, você consegue puxar praticamente todas as movimentações que você fez já na sua carteira. Então vamos colocar aqui tudo para puxar o período completo, Oi BR3, aqui vamos selecionar todos, e aqui a gente consegue ver todas as movimentações que foram feitas de Oi da nossa carteira, né? Então a primeira compra foi feita lá no dia 20 de 1 de 2020, que inclusive foi uma das primeiras ações que foi comprada na minha carteira, e a última venda foi no dia 22 de 6 de 2022, mas uma posição já bem pequena, né? Só tinha R$100 naquele momento. Mas vamos puxar por Excel esses dados para que a gente consiga trabalhar com eles melhor? Então aqui na plataforma você vem nesse botão, exportar com base nos filtros, que daí vai exportar somente aquilo que já está filtrado. Vamos abrir aqui. Bom, é assim que a planilha é apresentada para nós, quando é extraída lá do Status Invest, então a gente precisa dar uma tratada nela aqui, né? Então vamos transformar isso aqui numa tabela, excluir esses dados que não nos interessam. Aqui veio faltando o total da movimentação, então vamos fabricar essa coluna, transformar isso aqui em dinheiros, a gente consegue enxergar melhor. E essa coluna que é importante, porque como a Oi ela fez muitos desdobramentos ao longo dos últimos anos, a coluna da quantidade do preço fica um pouco distorcido, difícil para a gente estar analisando, mas o montante movimentado, esse aqui não muda. Aí pode olhar essa quantidade de movimentação aqui e falar, caramba Igor, mas você fazia day trade? Cara, praticamente isso. Na verdade, nesses primeiros anos de investimento, não era eu mesmo que movimentava minha carteira. Eu já mencionei isso uma vez aqui no canal, mas quando eu comecei a investir, eu comecei por intermédio de um amigo, que era consultor financeiro e me incentivou a começar a investir. Mas como eu não sabia fazer absolutamente nada naquele momento, nem operar o home broker ou escolher ações por mim próprio, eu acabei delegando para ele essa função e pagava um certo percentual para ele. E ele ficou administrando a minha carteira por aproximadamente 2 anos, enquanto eu ia estudando, aprendendo para eu mesmo poder gerir a minha carteira no futuro. E esse meu amigo, ele tinha uma estratégia um pouco mais tradista, vamos falar assim, ao ponto que não chegava a ser um day trade, mas era um swing trade mais movimentado. Então assim, ele comprava, por exemplo, fez 3 compras aqui em janeiro, depois fez uma venda em fevereiro, depois outra compra em março, junho e julho, outra venda em agosto, depois outra compra em agosto, vendeu em setembro.
e assim por diante. Então por isso que a gente tem essa quantidade enorme de movimentação. E uma das empresas que ele mais gostava de tradar era a Oi. Uma porque ela tinha uma volatilidade muito alta, né? E isso para o trade é um benefício. Só que depois, com o tempo, ele foi pegando um certo apego emocional pela Oi. E esse, inclusive, foi um dos motivos com que fez que eu acabasse acelerando o processo de saída dessa administração dele da minha carteira. Porque depois, quando eu fui entendendo o que era a Oi, qual que era o desafio que ela tinha pela frente, eu já não queria mais aquela posição e ele insistia em estar mantendo aquela ação na nossa carteira. Bom, e qual que era a tese dele em cima da Oi, né? Ele acreditava piamente que a Oi, assim que ela se recuperasse e conseguisse voltar a ter lucros, ela ia passar a ser negociada pelos mesmos múltiplos ou próximos das outras empresas do setor, como a Vivo e a TIM. Já eu achava essa ideia muito maluca, né? Porque a empresa não dava nada de lucro. Se a gente for puxar pelo PL da empresa aqui, histórico, a gente vê que naquele momento, em 2020, 2021, ela apresentava um PL negativo naquela época já, ou seja, já dava prejuízo. E qual que era o histórico dela anterior àquilo? Também PL negativo, somente em 2018 ela teve um mínimo PL de 1,68. Depois, nos anos para trás, 2017, 2016, 2015, também PLs negativos, ou seja, a empresa estava dando prejuízo. Enfim, como eu não entendia nada naquele início e ainda estava num processo de aprendizado, eu aceitava tudo que ele falava. Até porque também em algum desses trades eu ganhei dinheiro. Então isso fez com que na minha cabeça eu entendesse que era possível ganhar um pouco de dinheiro no meio daquela loucura. Tá, Igor, mas no final, quanto foi que você perdeu investindo nas ações da Oi? Cara, isso aqui na verdade é muito complicado de saber. Devido a essa quantidade enorme de desdobramentos que a empresa fez e essa porrada de movimentação, fica bem difícil, mas a gente pode tentar uma aproximação aqui. Vamos separar o que foi compra e o que foi venda. Então ficaram todas as compras aqui e todas as vendas aqui. E a gente vê que de compra, ou seja, dinheiro que eu tirei do bolso, vamos colocar aqui embaixo o somatório, R$ 7.709. E de venda, R$ 7.674. Diferença igual a venda menos a compra. Ou seja, eu tive um prejuízo até que pequeno, de R$ 35 somente. O que me deixa até um pouco feliz, que eu imaginava que era muito maior essa quantidade. Mas o que acontece? Como foram muitas compras e vendas, em algumas eu ganhei, outras eu perdi, e no final quase empatamos, né? E eu lembro que no final, quando a gente estava quase parando já com esse serviço de administração da minha carteira, eu já tinha pedido para ele algumas vezes, né? Para ele continuar com o serviço, mas desfazer da posição em Oi, que era para investir em outras empresas. Porque aquela ali, com os estudos que eu já tinha visto que era muito problemática. E sem perspectiva de melhora nenhuma, né? Sendo que ela já estava patinando na recuperação judicial naquela época. E quando uma empresa cai muito provavelmente ela teve essa queda absurda, porque os lucros dela caíram vertiginosamente também. Então a única forma dela retomar a cotação que ela tinha anteriormente é se os lucros dela voltarem e se estabilizarem com o que era antigamente também, porque a cotação ela acompanha os lucros da empresa. E como é que a Oi poderia retomar a lucratividade que ela tinha lá anteriormente, que a gente viu que nem existia na verdade, né? Ou retomar pelo menos a capacidade que ela tinha de talvez ter lucros que ela tinha lá anteriormente, se ela vinha se desfazendo da maioria dos ativos dela e continuou com essa programação de venda de ativos posteriormente a isso também, né? Vendendo seus ativos de telefonia móvel, vendendo ativos de telefonia fixa, ela acabou com quase tudo. Então como é que a empresa poderia voltar às suas cotações se ela não conseguiria voltar para aquele faturamento e consequentemente os lucros? Não tem como. Não existe mágica. E a gente consegue ver isso até por esses gráficos aqui no Investidor 10, né? Onde a receita da empresa foi só diminuindo ao longo dos tempos, isso por causa dessas vendas de ativos, assim como o seu patrimônio, né? Que vem decaindo ano após ano e agora está até com patrimônio negativo. Isso por quê? Porque a dívida dela está tão grande que já está engolindo o próprio patrimônio da empresa. Então isso afetou demais a credibilidade da empresa. Investir nesse tipo de empresa, cara, é uma decisão muito corajosa, para não falar outra coisa. Com tanta opção boa que tem no mercado, cara, você não precisa desse tipo de empresa para incluir na sua carteira. Bom, a gente viu que nominalmente nós perdemos somente R$ 35 nessa operação toda de Oi. Só que existe um custo que está invisível aqui, que é o custo de oportunidade, que é o dinheiro que eu poderia ter ganho se eu tivesse investido em coisas boas naquele período. Vamos calcular isso para a gente ter uma noção? E a gente viu que o período investido foi bem do início da carteira, né? Então, em janeiro de 2021 até o mês de junho de 2022. Então vamos anotar aqui, janeiro de 2020 a junho de 2022.
esse é o nosso período estudado. Aqui vamos colocar o nosso ativo, o IBR3, e vamos verificar quanto que esse ativo se desenvolveu nesse período, assim como outros que para a gente comparar. E aqui eu acho válido a gente comparar com 3 ativos. O IDIV, que é um índice de empresas de dividendos da B3, e que eu julgo ser um índice muito melhor do que o Ibovespa, né? Pois o Ibovespa não representa quem investe com visão de longo prazo. O IVVB11 e o Bitcoin. Exatamente, vamos colocar o Bitcoin nessa conta também para a gente ter uma ideia de quanto que o Bitcoin se valorizou nesse tempo. Então aqui no nosso gráfico de Oi, cara, chega a ser até ruim da gente analisar, cara, porque olha que gráfico esquisito, de tanto que ele definhou. Vamos colocar aqui em semanal, pra gente conseguir ter uma janela um pouco mais fácil de analisar. Olha isso aqui, cara. Meu Deus, é até ruim da gente mexer com o gráfico. Vamos trabalhar com as primeiras semanas, né? Então, 6 de janeiro de 2020. Vamos marcar esse ponto. R$ 86,00 aproximadamente, a cotação da empresa estava naquele momento. E em 2022, em julho de 2022, 4 de julho de 2022, aos R$ 52,79. Então a gente vê que nesse período a Oi até que teve uma subida, né? Deu um ar da graça aqui para quem estava tradando, conseguiu até ganhar um dinheiro, e é por isso que eu perdi pouco dinheiro com Oi. Só que, cara, olha o que aconteceu com quem segurou Oi até agora. Ela estava R$ 86,00 naquele período e está 60 centavos agora. Tem cabimento um negócio desse? Então, voltando aqui para nossa planilha, a Oi estava R$ 86,00 em janeiro de 2020. Isso, claro, conta de padeiro, né, gente? E R$ 52,79, R$ 53,00 em junho de 2022. Então, a variação que a gente teve nesse período foi de menos 38,37%, o que já é muita coisa, né? Mas comparado à desvalorização inteira da empresa, isso aqui não foi nada, né? Só que como a gente viu, como eu consegui fazer alguns trades nesse período e sair nesse momento, a gente conseguiu ganhar um pouco de dinheiro e empatar no final, graças a Deus. Pô, e quanto rendeu o IDIV? Olhando aqui o gráfico do IDIV, a gente tem o primeiro mês de 2020 e julho de 2022. 6.830 e 6.646 pontos. Então também tivemos uma leve desvalorização no IDIV. 6.830, 6.446, com uma variação então de menos 2,7% nesse período. Já o IVVB11, temos aqui a primeira semana de janeiro de 20 e aqui a primeira semana de julho de 22, o que nos deu 140 e 223 dólares. Então teve uma valorização legal aqui, né? 140, 223, uma valorização de 60% nesse período. E por último, mas não menos importante, o nosso Bitcoin em 2020, janeiro de 2022, julho de 2022, 7.500 e 20.100. 7.500, 20.100, com uma variação de 168%. Isso fora o CDI no período, né? Que deve ter dado aí pelo menos mais uns 10%. E isso nos mostra o quê? Que se eu tivesse investido na minha estratégia atual, que é dividir o meu capital em várias classes de ativos diferentes, e dentro dessas classes de ativos também ter uma diversificação, eu teria tido uma valorização muito maior naquele período. Mas claro, eu não sabia disso naquele tempo, né? Mas pior do que essa situação é a situação de quem passou pelo mesmo que eu naquele período, com a Oi, com várias outras empresas que passaram por dificuldades desse mesmo tipo, mas que não conseguiram perceber que o barco estava furado naquele momento e pularam fora na hora certa. Isso é um negócio legal da gente analisar também, né? O quanto que teria rendido eu manter a minha posição até hoje, tanto na empresa quanto nesses mesmos comparativos que a gente fez. Vamos fazer? Então vamos colocar aqui 07 2025 e vamos comparar com o preço de junho de 2022. Então hoje a Oi está sendo cotada a 60 centavos, como a gente viu. O Bitcoin hoje está a 120 mil dólares. O IVVB está a 392 reais. E o IDIV está a 9.840 pontos. Colocar a coluna da variação. Então é esse dividido pela coluna de junho de 2022, menos 1, arrastando para todos. Então a gente vê que de junho de 2022 até agora, se eu tivesse mantido essa posição em Oi e não tivesse me desfeito dela, eu teria tomado um prejuízo de menos 98,8% em Oi, ganhado 48% com o IDIV, 75% com o IVVB11 e 497% com o Bitcoin, que mostra pra gente, né, que o Bitcoin é realmente absurdo. E ele vai ser disparelho com qualquer outro ativo que você colocar nessa janela de tempo em comparação com ele. Então a gente consegue enxergar o tamanho do problema que essas ações poderiam ter feito na nossa carteira, né? E que fez na carteira de muita gente. Bom, e qual foi o erro cometido aqui, né? O que eu aprendi disso tudo? Eu julgo que o primeiro erro foi ter delegado essa decisão de escolha das ações da minha carteira para um terceiro.
Porém, não foi de todo mal, porque naquele momento eu não tinha o conhecimento necessário para poder fazer isso. E eu só comecei a investir naquele tempo por causa dele. Então, independente dessa escolha ruim de uma ação que ele fez na minha carteira, o efeito que isso teve em cadeia na minha vida foi assim absurdo. Então, não vou julgar nunca esse ponto. Trouxe muito mais coisas boas do que ruins no final das contas. Mas o erro dele foi ter confiado demais numa empresa que estava em processo de turnover, que estava e está até hoje num processo complicadíssimo de recuperação judicial e está tendo que vender vários dos seus ativos, que é o que coloca a renda, a receita na conta da empresa para poder se livrar das dívidas. Então o que vai virar depois ela desfazer de tudo que ela tem? E mesmo com todas essas vendas, ela não está conseguindo se reerguer, né? E mesmo se conseguisse, ela não seria a mesma empresa que já foi um dia. Porque como ela foi desmontada, é praticamente impossível ela ter a mesma receita e lucro que ela já teve em algum momento. E, inclusive, esse meu amigo, ele deu all-in na Oi, um pouco depois desse período que ele parou de administrar minha carteira, né? Cerca de, sei lá, 6 meses, um ano depois. A empresa não parava de cair, mas ele estava tão embebido naquela tese de investimento, achando que ela ia se recuperar, ia tornar o capital dele muito maior do que era, que ele vendeu todas as outras posições dele e investiu 100% em Oi. Olha que maluquice. Cara, não tem ideia de quanto que ele perdeu nessa brincadeira, mas não foi pouca coisa. Economias de anos jogado fora. E o que eu tiro disso tudo é que você tem que ter muito cuidado com essa vontade louca de pegar a faca caindo. Inclusive, algumas das outras posições que eu tive prejuízo na minha carteira, foi um erro meu fazer exatamente isso. Tentar fazer o market timing, achar que você achou o fundo daquela posição e que dali ela vai se recuperar e voltar para os preços que ela já negociou algum dia. Esse tipo de estratégia geralmente é o que te faz perder muito dinheiro, principalmente se você é iniciante. Se você perdeu dinheiro com uma ação, você não precisa necessariamente recuperar esse teu dinheiro com essa mesma ação. Se a empresa demonstrar sinais de decadência, cara, pula fora. Não banque o herói, dinheiro não aceita desaforo. Anota o prejuízo e a lição que você tirou daquilo e segue a vida, não olhe para trás. Bom, mas essa foi somente uma das vezes que eu consegui perder dinheiro investindo na bolsa. Nós ainda temos várias delas para poder analisar. E eu espero que em cada uma delas você consiga aprender uma lição e não faça o mesmo erro que eu. Então, se você quiser continuar assistindo essa série e aprender com os meus erros, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. E já deixa aqui nos comentários também a sua experiência de prejuízo, que no próximo vídeo a gente vai ler e comentar juntos. E se você quiser acompanhar as movimentações da minha carteira atual, onde você vai poder ver que o estudo e o tempo podem fazer sim a diferença no nosso desempenho, assiste essa playlist aqui. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!